Turma, tudo bem? Pessoal, nós vamos continuar na apostila Aprender Sempre. Nós vamos começar lá na página 52 dessa semana, tá? Vamos falar um pouco mais sobre representações fracionárias e decimais, né? Vamos falar um pouco sobre corpos redondo, poliedros e polígonos, ok? Semana tranquilo, né? Então vamos lá, página 52, um desenho e várias representações. Atividade 1. Pinte os desenhos. Em cada uma das figuras, pinte a parte indicada pela fração. Então, eu tenho aqui uma figura toda, é representação da fração. Eu tenho um meio, que é uma figura toda que foi dividida em duas partes. Eu peguei uma parte de 2. Vou pintar aqui a parte de cima, que é o numerador, né? Depois eu tenho uma figura aqui, dividida em 4 partes, e peguei nessa figura 2 partes, que é 2/4. Próxima figura, uma figura inteira que foi dividida em 8 partes, e pego 4 partes de 8, 4/8. Outra figura, uma figura inteira que foi dividida em 16 partes, e pego 8 partes de 16, 8/16. A pergunta A. O que você observou em relação às partes pintadas da figura? Procura pintar da mesma cor, tá, gente? Para ficar mais fácil de fazer essa observação. Depois, questão B. Desenhe 2 figuras de mesmo tamanho e pinte em cada uma a parte indicada pelas frações 3/6 e 5/10. O que você observou? Então, você vai desenhar 2 figuras de mesmo tamanho. Mesmo tamanho, esse aqui eu consigo deixar o mesmo tamanho, aí, mesmo tamanho. E daí vamos lá. Eu tenho 2 informações de fração, 3/6. Essa primeira figura, eu tenho ela inteira, vou dividir em 6 partes e vou pegar 3 partes dessa, né, de 6. Essa outra figura, eu vou dividi-la em 10 partes e vou pegar 5 partes, 5/10, tá bom? Depois de desenhar e pintar, né, o que você observou? É a mesma informação da questão A, tá bom? Que tipo de fração que nós trabalhamos na questão A e B? 2, qual número representa? A professora Rita fez o seguinte desenho na lousa. Ela fez esse desenho na lousa, desenhou uma figura, dividiu em tantos de parte, que é o denominador, e pintou uma parte desse total, né? E escreveu alguns números na lousa. Ela foi lá na lousa e escreveu 0,5, 0,40, 0,30 e 0,60. A pergunta é: da figura da representação fracionária, qual desses números escrito no quadro representa a parte pintada da figura? Dona, eu não entendi, não consigo observar. Então, você vai fazer uma divisão. Primeiro, você vai registrar essa figura aqui em fração, né? O denominador, o total que foi dividido, e o numerador, quantas partes for pega do denominador, que é a parte pintada. Para achar a forma decimal de uma fração, eu pego o numerador e divido pelo denominador. Daí eu chego a essa informação aqui com vírgula, da forma decimal, tá bom? Daí vamos lá para a página 54. Na página 54, vamos começar a falar de figuras geométricas. Vamos agora estudar um pouco de corpos redondo e poliedros, tá? Rita estava fazendo um trabalho de matemática e precisava pesquisar sobre as figuras geométricas espaciais de alguns objetos. Ela pesquisou na internet alguns objetos e separou em 2 grupos, corpos redondo e os poliedros. O que você acha sobre essa organização que Rita fez? Uma pergunta. Quais são as diferenças entre os corpos redondos e os poliedros? Outra pergunta, tá bom? Fácil também. Só observar os 2 grupos que ela fez aqui e chegar à resposta. B. Pinte a planificação. Planificação são todos esses desenhos aqui, tá bom? Cada um desses é uma planificação. Se eu montar essa planificação, eu quero achar aqui uma planificação da superfície do cilindro. Qual dessa virá um cilindro? E qual dessa virá um cone? É só pintar
Ó, qual vira um cilindro e qual vira um cone, tá bom? C. Observe as planificações do cilindro e do cone, depois que você pintou. Quais são as semelhanças e diferença entre elas? Fácil também, né? Depois nós vamos lá para a página 54 falar um pouco de polígonos. Só que aqui nós vamos falar um pouco, gente, de ângulos, tá? Toda vez que duas retas se encontram, semi-retas se encontram, eles formam um ângulo, né? Essa informação vocês vão encontrar um pouco mais detalhada no roteiro da semana, tá lá no documento. Então, eu tenho uma semi-reta aqui e tenho outra semi-reta aqui. Se encontrou, formou um ângulo. Eu tenho uma outra semi-reta aqui, outra semi-reta para cá. Se encontrou, formou um ângulo. Tenho uma semi-reta aqui e outra aqui, formou um ângulo, tá bom? Daí, eu tenho um ângulo, forma esse tipo de ângulo aqui, eu falo que é um ângulo reto, tá? Então, o ângulo reto, ele tem 90 graus. Quando forma esse tipo de ângulo dessas duas semi-retas aqui, eu falo que é um ângulo agudo. Ele é menor do que 90 graus. Esse ângulo aqui mais aberto, ele é maior do que 90 graus, que é obtuso, tá bom? Então, eu vou falar sobre esses três tipos de ângulo. Como vocês vão observar nessa figura, os ângulos? Eu tenho a figura 1, 2, 3 e 4. O professor Carlos desenhou os polígonos na lousa e pediu que os estudantes observassem os ângulos internos, né? Qual desses polígonos tem ângulo de 90 graus e menor que 90 graus e maior que 90 graus? Então, eu tenho aqui o encontro de duas semi-retas que formou um ângulo. Que ângulo que formou aqui? Aqui forma um ângulo também, né? E assim vai. A mesma figura não tem só um ângulo não, tá? Pode ter vários ângulos. Aqui, encontro de duas semi-retas, formou um ângulo. Que tipo de ângulo formou aqui? Ângulo de 90 graus, menor do que 90 graus ou maior do que 90 graus? Essa outra figura aqui, encontro de duas semi-retas aqui, formou um ângulo também. Que ângulo que formou? Maior, menor ou de 90 graus. Essa figura também, né? Cada encontro de semi-reta é um ângulo. Aqui, encontro de semi-reta, um ângulo. Encontro de semi-reta, outro ângulo. Aqui também, né? Que são as vértices, né? Então, aqui tem vários ângulos. Cada ângulo que formou é o quê? 90 graus, maior ou menor? Fácil, né? Depois, vamos lá, vamos desenhar. Lá na página 57. O professor Cleito propôs um desafio para os estudantes. Ele falou algumas características dos polígonos e pediu que seus estudantes desenhassem e descobrissem o nome desses polígonos. Vamos ajudá-los a descobrir quem são esses polígonos? Então, temos dicas aqui. Primeira dica, tenho 4 lados e 4 vértices. Todos os meus lados são congruentes, são iguais, idênticos. Meus ângulos medem 90 graus cada um. Vai fazer o esboço. Esboço quer dizer que você vai desenhar aqui a figura, com as características ali, vai olhar e vai desenhar a figura aqui. E depois vai responder aqui, quem sou eu? Que polígono que formou com essas características? Dica 2. Tenho 4 lados e 4 vértices. As medidas dos meus lados são iguais 2 a 2. Então, 2 lados são iguais e outros 2 lados são iguais. Meus ângulos medem 90 graus cada um. Tá? Faz o esboço e depois quem sou. Outro, tenho 3 lados e 3 vértices. Todos os meus lados são iguais. Tenho 3 ângulos menores que 90 graus cada um. Faz o esboço e quem sou, tá bom? Então, gente, essa é a atividade da semana. Tranquilo, fácil de fazer, né? Tá bom? Capricha aí e boa semana para vocês. Fique com Deus, viu?